Paz do Senhor, amados, vamos ao nosso momento de meditação da palavra do Senhor. Vamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, pois só no Senhor nós encontramos alimento diário. Só no Senhor nós encontramos toda a fonte de riqueza, aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual. Nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras, que é o próprio Deus falando conosco, amém? No livro de Números, capítulo 23, apenas o versículo 23 diz assim: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel coisas Deus tem realizado. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos uma passagem maravilhosa, nós temos um acontecimento fantástico, um acontecimento tremendo. O povo de Israel estava a caminho da terra prometida, né? E pelo tempo que eles passaram no deserto, eles tiveram que enfrentar muitos inimigos, muitos reinos estavam à frente e eles tinham que passar por eles. E um desses reinos nós temos aqui o rei Balaque, né? O rei Balaque, ele se levantou contra o povo de Israel. E esse rei, ele contratou um profeta, um falso profeta, né? Um homem para lançar feitiços, encantamento, profecias contra o povo de Israel. E esse homem era Balaão, o profeta Balaão. Só que Deus, ele, na sua onisciência, na sua grandeza, na sua fidelidade, pois ninguém pode revogar aquilo que Deus determinou, ninguém pode fazer cair por terra aquilo que Deus falou, aquilo que Deus proferiu a respeito de alguém, como ninguém pode derrubar e destruir, desfazer a bênção de Deus sobre alguém. Balaque achava que podia fazer isso, que podia chamar alguém poderoso, um profeta, um sacerdote, ou seja lá o que for, alguém de muito poder, né, espiritual, e lançar maldição sobre o povo de Deus. Acontece que esse povo estava debaixo de promessa. Acontece que esse povo estava debaixo da bênção de Deus. E o que acabamos de ler aqui diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Esse é o povo de Deus, os descendentes de Abraão, o homem a qual Deus escolheu para fazer dele uma grande nação e colocar sobre a terra a nação que hoje nós temos e conhecemos como a nação de Israel. Esse povo, amados, não adiantava ninguém se levantar contra. Nós sabemos que todos os reinos que se levantaram, todos os inimigos que se levantaram contra eles, até a chegada da terra prometida, caíram por terra, prevaleceram. E o povo de Israel venceu até chegar à terra prometida. Então Balaão, cada vez que ele ia proferir, por 3 vezes ofereceu sacrifícios, mudou de lugar. Balaque levava ele a lugar diferente para sacrificar, para que ele pudesse ali amaldiçoar o povo. Eles viam o povo no arraial acampado e dali Balaão tinha que lançar maldição. Só que quando Balaão ia proferir maldição contra o povo de Deus, o que acontecia? O Espírito do Senhor descia sobre Balaão e ele abençoava. Em vez de amaldiçoar, ele abençoava o povo de Deus. E isso irritava ainda mais o rei Balaque. Amados, é isso que eu disse no começo. Não há quem possa desfazer, mudar o decreto de Deus sobre a sua vida.
Então, meus queridos, a exemplo do que aconteceu aqui com o povo de Israel, com a descendência de Abraão, eu posso trazer para nossas vidas. O que o Senhor está dizendo para nós nesse dia é que contra nós, contra eu e você, não há encantamento. Não vale nenhuma profecia contrária àquilo que Deus já determinou para a sua vida. Aquilo que Deus proferiu, aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus revelou para mim e para você, está determinado, está decretado para o Senhor, pelo Senhor. E não há quem possa invalidar aquilo que Deus determinou. Então, vamos descansar no Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos crer que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que Ele um dia falou, aquilo que um dia Ele determinou para nossas vidas. Ao tempo, sim, do cumprimento da promessa. E é preciso nós aguardarmos no Senhor com paciência. Assim, o tempo do cumprimento da palavra do Senhor. Mas nesse tempo de espera, inimigos se levantarão contra nossas vidas. O inimigo levanta pessoas, circunstâncias. O inimigo vai fazer de tudo para fazer você desistir, para fazer você parar, para fazer você desanimar na sua caminhada. Mas você tem que crer e estar firme, porque contra você não vale encantamento. Contra você, contra mim, não há nenhuma profecia contrária, porque o que Deus determinou está determinado e há de cumprir-se. Aconteça o que acontecer, a palavra do Senhor, ela prevalece. E às vezes, amados, olha só, Deus usou o próprio inimigo para abençoar o seu povo. O profeta não conseguia amaldiçoar, pelo contrário, ele abençoava. Às vezes o inimigo usa situações, o inimigo usa levantes, o inimigo cria coisas para te destruir, para destruir a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, as suas finanças, o seu emocional, mas Deus reverte o quadro. Aleluias. O Senhor reverte a situação e aquilo que era destinado para ser mal para a sua vida, o Senhor torna em bênçãos. Aleluias. Então, creamos nessa palavra. Ainda que tentem, mudar aquilo que Deus tem determinado para a sua vida, o que vai prevalecer é o que Deus determinou. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que haja levantes, o que prevalece, o que permanece é o que Deus falou. É o que Deus proferiu, é o que Deus prometeu, é o que Deus tem determinado para mim e para a sua vida. E isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, de descansarmos no Senhor, de confiar que o tempo do Senhor se cumprirá na nossa vida, que a palavra do Senhor se cumprirá na nossa vida e não há nada contrário ao que Deus tem para nós que impedirá dele realizar. Amém, amados? Creia nessa palavra. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel, que o inimigo não prevaleceu, o inimigo não conseguiu o intento dele, o inimigo não conseguiu realizar os planos dele contra o povo de Israel, muito pelo contrário. Deus tornou o mal em bênção, assim será na nossa vida. Deus reverterá todo o mal que se levantar contra você em bênçãos. Deus transformará todo o mal que se levantar contra nós em bênçãos. Às vezes, o inimigo acha que nos derrotou. Às vezes o inimigo acha que nos derrubou. Mas Deus nos levanta mais forte para nós continuarmos nossa jornada, lutarmos e vencermos até chegarmos à nossa vitória completa. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra. Creia. Não tenha medo do que possa se levantar. Não tenha medo de palavras. Não tenha medo de profecias contrárias àquilo que Deus já determinou. Não tenha medo. Não tenha medo do inimigo, das falácias do inimigo. Mas se firme naquilo que Deus já falou para você. Amém? Que Deus te abençoe.
Se segure nessa palavra, confia e descansa o teu coração e glorifique o nome do Senhor. Amém?